Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 500, capítulo 14 ainda, médiuns audientes, é o tema agora, médiuns audientes, né? O médiuns de audição que ouve os espíritos. Que Kardec assim os classificou. Na questão número 165. Então, olha só para você, esses médios, estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, doutras vezes é uma voz exterior. Dessa faculdade eu posso falar um pouquinho. Por que eu posso falar? Porque eu sou detentor dessa faculdade, Deus que me livre. Então eu ouço dos dois modos aqui, tanto como se fosse uma voz lá no meu interior, né? E eu ouço também como uma voz exterior. Exterior é como você está me ouvindo. Então pense da seguinte forma. Você está me ouvindo. Oi, tudo bem? É da mesma forma que eu ouço alguns espíritos. Agora, uma outra forma que eu ouço também, a interior. Eu estou parado, ou às vezes eu estou dirigindo, eu estou no trânsito, e eu percebo que lá no meu íntimo, no meu foro íntimo, tem uma voz, né? Como se fosse um pensamento meu, mas não é um pensamento. Por isso que a pessoa com a disciplina e com o tempo, ele aprende a discernir, a separar o que é dele e o que é de natureza de outras inteligências. Então eu possuo as duas, né? Eu possuo os dois modos. Agora, não pense que o médium ele só ouve coisas maravilhosas, como por exemplo mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, né? Músicas clássicas o dia todo, e aquela melodia, aquele amor na cabeça dele. Não, de forma alguma. 99% o médium ouve aquilo que não presta. 99%. É só baixeza. Porque nós convivemos aqui na Terra com esses seres. Então, esse canal aberto é como, por exemplo, uma antena parabólica. Capta todas aquelas ondas, aquelas comunicações. E comigo acontece de eu ouvir várias vozes ao mesmo tempo. Por exemplo, 10 mulheres e 10 homens ao mesmo tempo conversando comigo. 10 me xingando, 10 me humilhando. Você entendeu? Ou melhor, 10 me elogiando, 10 me humilhando. E eu ali no meio daquilo ali. Você acha que é fácil? Não é fácil. Olha, eu passo por um processo terrível de perseguição, de perturbação, que você não tem noção. Inclusive, o professor fala assim,
para um amigo meu, não vou dizer nome, fique no lugar do Luiz Antônio 2 minutos. Se você aguentar ficar 2 minutos no lugar dele, você vai sair condecorado. Porque tudo leva a crer que você vai ser, assim, fulminante. Você vai se desintegrar. As pessoas não têm noção da pressão que eu vivo através da audição interna e externa e a visão, a vidência. 99% eu tenho que sorrir. 99% eu tenho que sorrir às pessoas. Eu tenho que sorrir. Enquanto por dentro eu estou chorando. Enquanto por dentro eu estou arrebentado, eles estão me arrebentando. Mas como isso não é mérito, não é privilégio nenhum, eu rogo a Deus. Aí você pode me dizer assim, mas você tem que pedir a Deus para você se livrar desse processo. Que isso? Não. Como eu já disse para vários amigos meus, eu nunca peço a Deus nada. Que afaste esse espírito, que afaste esse câncer, que afaste esse Covid, que afaste essa úlcera. Eu não peço nada. Eu não peço nada a Deus. Dessa forma. O meu pensamento é racional. Eu não sou irracional mediante Deus. Eu não sou egoísta mediante Deus. Ah, mas você está exteriorizando virtudes que você não conhece. Não, as pessoas podem pensar da forma que quiser, é um direito. Mas eu, perante Deus, eu procuro ser racional. Eu apenas peço a Deus, sim. Meu Deus, me dê forças. Me dê capacidade, condições para suportar toda essa pressão. Mas eu lhe peço, meu Deus, não afaste esse câncer de mim. Não me cure, meu Deus, porque o Senhor não é o responsável pelo meu câncer externo e interno. Deus não é responsável pela doença. Deus não é responsável. Deus não tem que curar ninguém aqui na Terra. Não foi Ele que nos enfermou. Fomos nós que nos enfermamos em vidas passadas, através dos nossos desequilíbrios. Agora Deus vai vir nos curar? Com que mérito? Então a pessoa precisa merecer. Então eu peço, Deus, não afaste meu câncer, o meu Covid, a minha dengue. Não afaste nenhuma doença que eu possuo no meu corpo e na minha alma. Deixe-as todas comigo. Sabe os obsessores que eu tenho, meu Deus? Não afaste nenhum obsessor de mim. Nem o espírito das trevas, não afaste eles de mim, não. Deixa tudo comigo. Eu apenas peço ao Senhor que me dê força para que eu conviva, né, com todo esse processo. Porque é necessário rogar a Deus. É necessário rogar a Deus. É necessário pedir a Deus, mas nós temos que saber o que pedimos a Deus. Nós temos que saber o que pedir a Deus. Nós não podemos pedir, meu Deus, afasta esse câncer de mim, eu sou tão jovem, eu vou morrer, meu Deus. Mas qual é a novidade nisso? Eu vou morrer. Tem pessoas que dizem assim, eu vejo algumas frases no Facebook assim,
Um livramento da morte está passando nesse momento na tua casa. Se você crê, diga amém. Eu não digo isso amém, não. Por quê? Porque eu não acredito em livramento. Que livramento é esse? Eu acredito na lei de causa e efeito, de ação e reação. Eu acredito na imortalidade da alma. Eu acredito na reparação dos meus defeitos através da aceitação, da resignação, da minha transformação moral. Agora, livramento. Deus vai me livrar de um câncer. Deus vai me livrar de um HIV. Que fiz para merecer? Não é por aí. Agora, quem tem mérito, o processo se dá naturalmente nele, através dele, através do trabalho dele, do empenho dele. Mas não foi Deus quem o curou. Não foi Jesus quem o curou. Porque o dia que Deus curar, ele deixa de ser Deus. O dia que Jesus curar, ele deixa de ser Jesus. Ele vai estar infringindo as leis naturais do processo evolutivo do ser. Ora, a pessoa mata X de pessoas no passado. Depois vem com um pênfigo, né? No corpo físico. Aí roga a Jesus, Jesus vai e o cura. E as dívidas do passado continuam? Jesus interferiu na programação reencarnatória dele? Aí você pode me dizer assim, mas você mudou de assunto, Luiz. Não mudei de assunto, não. Eu estou dizendo que essas perturbações, essa comunicação externa e interna que eu possuo, eu não peço ao professor Eurípides, eu não peço a Bezerra de Menezes, eu não peço para espírito nenhum me livrar dessas comunicações que eu recebo através da audição interna e externa. Eu é que tenho que me disciplinar através da oração, das boas atitudes. Eu é que tenho que me lapidar. Eu é que tenho que aprender a conviver com isso. Eu tenho que entender que é uma oportunidade que tenho de auto-me evangelizar, né? Então, olha só. Estes ouvem a voz dos espíritos. É como dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo, de outras vezes é uma voz exterior. Então eu estou muitas vezes dentro de casa ou na rua, de repente eu ouço, ô Luiz, eu olho assim, aí como eu tenho também a evidência, um desencarnado sentado num banco, num lugar assim, me chamando. Eu, oi, beleza? Só que aí, várias vezes já fiz, oi, beleza? Aí as pessoas estão perto de mim encarnada, pode pensar, mas ficou doido, né? E às vezes que eu, né, sentado em um banco com uma pessoa desencarnada, mas eu não sabia que ela era desencarnada. Conversei. Uma amiga minha de uma sorveteria em frente, depois me chamou e falou assim, Luiz, com quem você estava conversando ali no banco? Um amigo meu, que há muito tempo não havia. Você tá ficando doido, Luiz? Mas por quê? Não tinha ninguém lá com você, não. Você estava sozinho. Aí cai a ficha. É tão nítido que eu tenho alguns casos que eu não percebo. Mas a pessoa, vamos ao termo, o espírito ele não fala para você que ele já desencarnou. Não, ele não sabe ainda que desencarnou. Ele está no mundo da lua ainda. Então ele acha que ainda está no corpo físico. Aí o que eu fiz, eu já narrei essa história várias vezes, eu vou narrar de novo. Fui à casa daquela pessoa. Cheguei lá, encontrei o pai daquele rapaz, amigo meu. Como é que vai o senhor? Tudo bem, abreviando a história.
E fulano, cadê ele? Eu vim aqui para conversar com ele. Olha, você não ficou sabendo o que aconteceu, não? Não, o quê? Ué, meu filho morreu num acidente de caminhão, assim, porque ele era caminhoneiro. Sério? Ai, meus pêsames. E por aí em diante vai. Então, se as pessoas soubessem o que acontece na minha audição, interna e externa, na minha visão, interna e externa, a pressão que eu vivo 24 horas, como eu já disse, quantas vezes eu estou sorrindo para as pessoas, meu rosto está sorrindo, mas meu coração está chorando. Eu estou fingindo que estou rindo, é isso mesmo, beleza, amor, é isso mesmo, mas por dentro eu estou uma bomba atômica prestes à implosão. 24 horas. Mas isso é certo, Luiz? É certo. É o que eu mereço. Eu tenho que buscar resignação. Mais ainda, paciência, tolerância. Dias melhores virão. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos jogar a toalha. Você sabe o que é jogar a toalha? Nós não podemos emancipar-se do corpo por causa desse processo. Dias melhores virão. Depois do outono vem o inverno, depois vem a primavera. É assim. Tudo passa. Né? Só Deus que não passa. Porque Deus é eterno. Mas nós também somos eternos, Luiz. Não, nós não somos eternos. Nós tivemos um princípio. Por mais que a matéria diferenciada já existia, mas nós tivemos um princípio dali em diante. Mas a matéria diferenciada já existia. Eu não vou explicar isso agora porque eu já expliquei isso no Livro dos Espíritos, né? Então nós temos que ter paciência. Então, é uma voz exterior, clara e distinta. Oi, Luiz. Distinta. Que eu olho assim, vejo alguém, ou eu olho e não vejo ninguém. Mas, olha só, qual a de uma pessoa viva, como se fosse uma pessoa viva que estivesse me chamando. Os médios audientes podem, assim travar conversação com os espíritos. É lógico, eu converso com os espíritos. Como aqui, por exemplo, tem muitos espíritos aqui agora. Depois que terminam os trabalhos aqui, para você ver, eu estou aqui, né, tratando desse assunto aqui, estou escutando eles conversar aqui. Eles estão conversando entre eles, mas a respeito do assunto que nós estamos conversando aqui. Então eu estou lendo aqui, estou raciocinando, estou pensando. Nosso irmão Marcílio está me dizendo o que pode ser dito e o que não pode ser dito, e ao mesmo tempo eu ainda estou ouvindo vários que estão aqui presentes. Olha só que cabeça. Isso vai parar no sanatório ou não vai? Se ainda não foi, é porque muitos amigos não deixaram. É brincadeira. Mas é assim que funciona. Então eu travo diálogo com eles, né? Eu chamo eles para sentar, para conversar. Vamos conversar, né? Esses assim que estão assim numa condição melhor, esses que estão assim numa condição assim muito, né, deplorável também, eu chamo eles para conversar. Ô, meu amigo, o que está passando? O que você está precisando? Não, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer por você. E ali a gente está assessorado pelos benfeitores. Os benfeitores, né,
aproveita aquele momento ali e socorre aquele necessitado, desencarnado, que não sabe que desencarnou. Então, os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos, quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos. Tá vendo só? Quando tem o hábito de comunicar-se com determinados espíritos, né? Eu, quando cheguei ao Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, quando lá o nosso irmão Marcílio Colombarola era o presidente, eu levei o conhecimento dele. Sou Marcílio, eu disse isso a ele. Eu escuto, eu falei desse jeito, eu escuto umas vozes lá dentro da minha cabeça, outras vozes por fora da minha cabeça me gritando, conversando comigo, e eu estou trabalhando, e essas vozes estão assim, ditando mensagens e mais mensagens e tal. Ele falou para mim assim, faz o seguinte, a próxima vez que isso acontecer com você, você bota no papel tudo essas mensagens. E depois você me entrega para mim analisar. Pois não, no outro dia mesmo. Eu trabalhando, eu tinha que parar, porque aquelas vozes conversando comigo. E eu escrevia. E depois, né, que eu escrevia tudo, o espírito ainda dizia o nome dele. E eu escrevi o nome, eu era assim ingênuo, eu não tinha conhecimento, eu estava chegando naquele momento na casa espírita, graças a Deus que o Marcílio me socorreu nesse período. Aí quando eu apresentei essas mensagens para o nosso irmão Marcílio, ele ficou de boca aberta. Que Luiz Antônio, esse espírito aqui que ditou essa mensagem, sim, Marcelo, depois no final ele pediu para me escrever esse nome aí. Luiz Antônio, isso é um segredo que você vai levar para o túmulo. Esses nomes aqui é um segredo que você vai levar para o túmulo. Mas agradeça a Deus por esses espíritos estarem te auxiliando. Aí ele olhou lá, tinha uns 10 espíritos, uns 10 nomes. Luiz Antônio, nunca que pronuncia esses nomes, Luiz Antônio. E graças a Deus, Marcílio me ajudou tanto nesse sentido. Que eu nunca pronunciei o nome desses espíritos. E o Marcílio tinha uma sabedoria tão grande, um conhecimento tão grande, capaz de analisar a autenticidade daquelas mensagens. E ele me disse uma vez, são todas autênticas. Esses espíritos são verídicos. Eles existem. Você sabe por que ele me disse isso também? Porque eu fazia um mês que eu, havia chegado na casa espírita. Eu não conhecia o que era a doutrina espírita, eu não conhecia obras básicas de Kardec, não conhecia nada, nunca tinha lido um livro. E esses espíritos todos da literatura espírita, ali o nome deles, cada mensagem eles pediam para mim assinar o nome. E eu levei para o nosso irmão Marcílio, e ele olhou. Você nunca viu falar nesse ser aqui? Esse nome? Não, Marcílio. Mas Marcílio, eles pedem para me escrever, eu vou escrevendo, depois eles dão esses nomes aí. Esses nomes aí, meu amigo, deixa eu te explicar para você quem são esses seres. E ele ia me explicando e eu com boca aberta, porque eu não acreditava. Eu falei, mas não é possível que isso está acontecendo comigo. Luiz, diga pelo menos um nome. Não, isso vai pro túmulo. Né? Então, é de comunicar com determinados espíritos. Eles o reconhecem imediatamente pela natureza da voz. Então, é verdade. Eu reconheço 99% dos espíritos pela natureza da voz, pela cultura, pela evolução do ser, pela inteligência, né? Pela natureza, não só pela cultura, mas também pela assim, a dicção, né?
Eu reconheço. Então, quando é vó Leontina, eu sei que é vó Leontina. Quando é irmão Marcílio, eu sei que é irmão Marcílio. Quando é Alessandra, quando é Patrícia. Quando eu sei. Porque eles chegam e conversam. Por exemplo, tua filha chega e lhe chama. Mamãe, ó, você não sabe que é tua filha? Bom, agora a gente tem que ser prudente, porque nem todos aqueles que nos chamam de pai são filhos da gente. Às vezes são charlatões, mistificadores, impostores. Por isso, Kardec nos recomenda no Livro dos Médiuns começar pela teoria e não pela prática. Porque quem começa pela teoria, ele consegue discernir, ele consegue saber quando o pensamento é dele e quando o pensamento não tem nada a ver com ele. Ele consegue saber quando aquela voz é de fato daquele espírito e quando é um impostor que está tentando se passar por aquele espírito. Agora, nas casas espíritas meia boca, isso não é ensinado. Então nós vamos para o próximo vídeo dizendo que vai ficar um restinho para o próximo vídeo desse assunto aqui ainda, dos médiuns audientes. E depois, o próximo tema vai ser médiuns falantes.